Fala, fiel. O Corinthians vive dias intensos, daqueles em que a gente abre as notícias e parece que tudo acontece ao mesmo tempo. É informação que não para de chegar. Situação médica preocupando, mudanças no elenco, negociações andando nos bastidores e decisões importantes que vão moldar o começo da temporada. O clima no Parque São Jorge é de atenção máxima, porque cada movimento agora tem impacto direto no que o time pode entregar dentro de campo ao longo do ano. Uma das situações que mais chama a atenção é a de Rodrigo Garro. O camisa 8 começou mais um ano lidando com um problema físico, algo que infelizmente tem sido recorrente na sua trajetória recente pelo Corinthians. A cirurgia no punho da mão esquerda acabou pegando muita gente de surpresa, principalmente porque a origem da lesão vem lá de trás, de uma pancada sofrida na final da Copa do Brasil. Um lance isolado, em poucos minutos em campo, mas que gerou consequências que atravessaram a virada do ano. O mais frustrante para o torcedor é perceber que, mais uma vez, Garro não consegue iniciar a temporada em plena condição física. Quando a gente olha para trás, fica claro que o desempenho dele em 2025 ficou muito abaixo do que se esperava. Não por falta de qualidade, porque isso ele já provou de sobra, mas por conta de uma sequência interminável de problemas físicos. Ora era o joelho, ora era a parte muscular, agora surge essa questão no punho. Tudo isso acaba quebrando o ritmo, tirando confiança e impedindo que o jogador mantenha uma regularidade mínima. Para um atleta que foi eleito o melhor meia do futebol brasileiro em 2024, a diferença de um ano para o outro chama muito a atenção. O Corinthians, por enquanto, trata o caso com cautela. Informou que o jogador foi submetido ao procedimento cirúrgico e que deve retornar gradualmente às atividades no centro de treinamento. Não existe um prazo fechado para a recuperação completa, o que aumenta ainda mais a apreensão. Mesmo que seja uma cirurgia considerada simples, o clube não demonstra pressa em acelerar o retorno, até porque o início do Campeonato Paulista permite esse tipo de gestão mais cuidadosa. Garro é visto como um jogador que precisa ser preservado para momentos mais decisivos da temporada. Esse cenário se soma a um contexto em que o elenco já começa o ano com ausências importantes. Alguns atletas ainda não se reapresentaram, outros estão sendo trabalhados com atenção especial para evitar novos problemas físicos. O grupo, naturalmente, fica desfalcado nesse começo, e isso faz com que a comissão técnica precise equilibrar planejamento e necessidade de resultado. A preocupação maior não é exatamente quantos jogos Garro vai perder, mas sim o histórico que se repete e levanta dúvidas sobre a capacidade dele de sustentar uma sequência longa ao longo do ano. Enquanto isso, o Corinthians também se movimenta para enxugar o elenco. Algumas saídas começam a se desenhar de forma mais concreta, e uma delas envolve Félix Torres. O zagueiro perdeu espaço de maneira significativa, seja atuando na defesa central ou improvisado na lateral direita. As atuações irregulares e os erros em momentos importantes acabaram pesando, e a avaliação interna é de que ele não entregou o retorno esperado. Nesse contexto, a possibilidade de um empréstimo surge como solução para todas as partes. A negociação que se encaminha leva Félix Torres para o Internacional, em um movimento que atende a interesses de bastidores e também a uma necessidade esportiva do Corinthians. A saída dele ajuda a aliviar a folha, abre espaço no elenco e permite uma reorganização do setor defensivo. Internamente, o entendimento é de que o ciclo do jogador no clube estava encerrado, independentemente de outras questões administrativas que o envolvem.
A avaliação técnica falou mais alto. Essa possível saída se conecta diretamente com a chegada de um novo nome para uma defesa. O Corinthians avançou nas conversas para contar com Gabriel Paulista, um zagueiro experiente, com longa passagem pelo futebol europeu e que chega livre no mercado. O fato de não haver custo de transferência pesa bastante na decisão, principalmente em um momento financeiro delicado. A aposta é em um jogador rodado, capaz de agregar experiência ao grupo e ajudar em uma temporada que promete ser exigente. Claro que existe cautela. Gabriel Paulista vem de uma lesão muscular no fim do ano anterior, e o clube quer segurança total antes de fechar qualquer acordo definitivo. Exames médicos detalhados fazem parte do processo, justamente para evitar novos problemas logo no início. Ainda assim, o perfil agrada bastante à diretoria e à comissão técnica, que enxergam nele alguém capaz de disputar posição e elevar o nível de competitividade do setor defensivo. No meio dessas mudanças, o Corinthians também se despede oficialmente de um nome histórico. Fagner encerra sua passagem pelo clube depois de muitos anos, títulos importantes e uma trajetória que gera sentimentos divididos na torcida. Foram centenas de jogos, conquistas marcantes e também momentos de críticas pesadas. A saída acontece em um contexto de renovação profunda, em que o clube busca construir uma nova identidade, com outras lideranças e uma dinâmica diferente dentro do elenco. A despedida de Fagner carrega uma carga emocional grande. Ele nunca escondeu o carinho pelo clube e pela torcida, mas também deixou claro que não imaginava que seu ciclo terminaria dessa forma. Internamente, a avaliação foi de que não havia mais espaço para ele no projeto esportivo atual. A decisão passa por questões de desempenho, ambiente e pela necessidade de abrir caminho para novas lideranças, algo considerado fundamental neste momento de reconstrução. Essa renovação é visível quando a gente observa quem são os jogadores que hoje assumem protagonismo dentro do elenco. Nomes que chegaram há menos tempo, mas que rapidamente conquistaram espaço e passaram a exercer influência, seja pela liderança técnica, seja pela postura no dia a dia. O Corinthians entende que esse movimento é natural e necessário para virar a página e iniciar um novo ciclo, mesmo que isso signifique se despedir de figuras históricas. Fora das quatro linhas, o clube também ganhou um fôlego importante com a entrada recente de recursos financeiros. O repasse vindo do acordo de direitos de transmissão trouxe alívio ao caixa e permitiu que o Corinthians avançasse no pagamento de pendências que vinham travando o planejamento. Esse dinheiro não representa um empréstimo, mas sim uma parcela prevista em contrato, o que muda bastante o cenário e dá mais margem para a negociação. Com esse valor em mãos, o Corinthians conseguiu antecipar pagamentos, renegociar dívidas e reduzir juros de forma significativa. Isso tem impacto direto na questão do transfer ban, que vinha sendo um dos principais obstáculos para a movimentação no mercado. Ao quitar parcelas e mostrar capacidade de pagamento à vista, o clube fortalece sua posição nas negociações e acelera a resolução desses problemas. A expectativa é de que, resolvidas essas pendências, o Corinthians consiga registrar reforços e avançar em outras frentes do mercado. A prioridade passa a ser a reposição no ataque, um setor que perdeu peças importantes e hoje carece de opções em termos numéricos, mesmo com o retorno de alguns jogadores. A avaliação interna é de que o elenco precisa de mais alternativas para enfrentar uma temporada longa e desgastante.
Seguindo essa linha de raciocínio, o Corinthians entende que a próxima janela será decisiva para ajustar o elenco de acordo com a realidade financeira e esportiva do clube. Não existe margem para erros grandes, nem para apostas que exijam investimentos elevados. A palavra de ordem nos bastidores é equilíbrio, tentando encontrar jogadores que cheguem sem custo de transferência, com salários compatíveis e que possam, de alguma forma, resolver carências pontuais do time. É um desafio enorme, mas que a diretoria acredita ser possível enfrentar com criatividade e boa leitura de mercado. Dentro desse contexto, surgem também sondagens e conversas iniciais por atletas de outros clubes do futebol brasileiro. Uma dessas situações envolve o interesse em um meio-campista que atua no São Paulo, um jogador que tem boa relação com o treinador corintiano e que viveu seu melhor momento justamente sob o comando dele. A ideia ainda está em estágio embrionário, muito mais no campo da consulta do que de uma negociação avançada, mas mostra que o Corinthians está atento a oportunidades que possam surgir mesmo entre rivais diretos. O perfil desse jogador agrada porque ele consegue cumprir funções diferentes dentro de campo. Ao longo da carreira, já atuou mais avançado pelos lados e também como segundo volante, especialmente após uma mudança de posicionamento que valorizou sua capacidade de marcação e leitura tática. Mesmo não vivendo o melhor momento da carreira, ele é visto como um atleta extremamente profissional, trabalhador e com histórico de regularidade quando inserido em um contexto coletivo organizado. Isso pesa bastante na análise corintiana. O principal entrave, claro, é convencer o São Paulo a abrir negociação. Inicialmente, não existe interesse do rival em facilitar a saída de um jogador para o Corinthians, ainda mais sem uma compensação considerada justa. Conversas sobre trocas chegaram a existir de forma informal, mas esbarraram na falta de interesse por atletas que hoje não estão nos planos do time do Morumbi. O Corinthians, por sua vez, não cogita liberar jogadores considerados titulares ou peças-chave apenas para viabilizar esse tipo de negócio. Essa postura mais firme mostra uma mudança de mentalidade em relação a outras janelas. O clube entende que precisa preservar seus ativos mais importantes e evitar decisões precipitadas que possam enfraquecer o time no médio prazo. Negociações só avançam se fizerem sentido esportivo e financeiro, algo que nem sempre aconteceu no passado. Por isso, mesmo que o interesse exista, o desfecho ainda é totalmente indefinido e depende de vários fatores que podem se desenrolar nos próximos dias. Enquanto essas conversas acontecem, a diretoria segue focada em resolver de vez a questão do transfer ban. Parte importante do problema já foi encaminhada no âmbito nacional, com pagamentos antecipados e acordos firmados. Falta agora a resolução final de pendências internacionais, que também estão em fase avançada de negociação. A estratégia adotada tem sido usar o dinheiro em caixa para quitar valores à vista, o que facilita descontos expressivos e reduz consideravelmente o montante total das dívidas. Esse movimento é visto internamente como um passo fundamental para recolocar o Corinthians em um patamar mais estável. Além de liberar o clube para registrar novos jogadores, a regularização melhora a imagem da instituição no mercado, algo essencial para atrair atletas e agentes dispostos a negociar. Ninguém gosta de fechar com um clube que vive sob risco constante de punições. E a diretoria sabe disso. Por isso, a prioridade absoluta neste momento é fechar essas pendências de forma definitiva. Com o caminho mais livre, o planejamento esportivo começa a ganhar forma.
A comissão técnica já mapeou posições consideradas sensíveis, principalmente no setor ofensivo. O ataque sofreu baixas importantes recentemente e as opções atuais não convencem totalmente, seja por desempenho, seja por falta de sequência. Existe a consciência de que, apenas com o elenco atual, será difícil sustentar um calendário cheio e competitivo em todas as frentes. Mesmo assim, não há pressa descontrolada. O Corinthians prefere esperar oportunidades de mercado que realmente façam sentido, em vez de contratar por contratar. Jogadores livres, com histórico recente de atuação e que aceitem um projeto de reconstrução, são vistos como alvos prioritários. O clube sabe que não pode competir financeiramente com algumas potências do futebol brasileiro neste momento, então precisa ser cirúrgico nas escolhas. Paralelamente a isso, o ambiente interno passa por um processo de reconfiguração. Com a saída de líderes antigos, outros nomes assumem mais responsabilidade no dia a dia. Essa transição nem sempre é simples, mas é encarada como necessária para criar uma nova cultura dentro do elenco. A ideia é formar um grupo mais comprometido coletivamente, com menos dependência de figuras históricas e mais foco em desempenho e entrega em campo. O início do Campeonato Paulista surge, então, como um laboratório importante. Mesmo sem força máxima, a competição serve para testar alternativas, observar jovens, dar minutos a quem precisa ganhar ritmo e entender melhor as carências do elenco. O resultado, embora importante, não é o único parâmetro. O que mais interessa é a evolução do time e a construção de uma base sólida para o restante da temporada. A torcida, como sempre, acompanha tudo de perto, dividida entre a esperança de dias melhores e a desconfiança gerada por anos recentes de instabilidade. Existe cobrança, mas também existe compreensão de que o clube atravessa um processo delicado, que exige paciência e responsabilidade. Cada notícia, cada movimentação, cada decisão gera debates intensos, mostrando o quanto o Corinthians segue sendo um tema central na vida do torcedor. Dentro de campo, a expectativa é que alguns jogadores assumam um papel ainda mais decisivo, especialmente aqueles que já mostraram capacidade de liderança técnica. Mesmo atletas mais silenciosos, que falam pouco, mas resolvem com a bola no pé, passam a ter um peso maior. O Corinthians aposta que esse equilíbrio entre experiência, juventude e compromisso coletivo pode ser o caminho para atravessar 2026 com mais estabilidade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futuro de Yuri Alberto no Corinthians tem movimentado os bastidores do futebol brasileiro e causado apreensão entre torcedores e profissionais do clube. Nos últimos dias, circulam rumores de que o atacante estaria prestes a deixar o Parque São Jorge, decisão que, segundo fontes próximas ao jogador, teria sido tomada após um período de reflexão sobre sua carreira e objetivos pessoais. Fontes do clube afirmam que a saída do atleta não passa despercebida e que a diretoria já iniciou conversas para definir possíveis caminhos, mas nada foi confirmado oficialmente até o momento. O que chama a atenção é a intensidade das emoções envolvidas. Em imagens e relatos compartilhados nos bastidores, Yuri Alberto teria sido visto emocionado durante encontros recentes com membros da comissão técnica e até mesmo em momentos reservados nos vestiários. Choro e demonstrações de afeto marcaram despedidas aparentemente silenciosas.
reforçando a ideia de que a decisão não foi fácil e que o jogador mantém uma forte ligação com a torcida e com o ambiente do clube. A cena gerou comentários entre colegas de equipe que teriam destacado o profissionalismo do atacante, mas também o peso emocional de um possível adeus. Os rumores sobre o destino de Yuri Alberto são variados. Algumas especulações indicam que o atleta poderia se transferir para o futebol europeu, onde já despertou o interesse de clubes que acompanham sua trajetória desde as categorias de base. Outros apontam que o jogador poderia permanecer no Brasil, negociando com equipes de tradição que buscam reforços ofensivos de impacto. Enquanto isso, a diretoria do Corinthians se mantém cautelosa, tentando equilibrar a necessidade de planejar o elenco para a sequência da temporada e o respeito à decisão pessoal do jogador. Torcedores nas redes sociais reagiram de maneira intensa, dividindo-se entre pedidos para que Yuri permaneça e mensagens de apoio caso ele decida seguir novos rumos. A especulação sobre a saída do atacante alimenta debates sobre o futuro do time e sobre a dificuldade que o clube terá para preencher a lacuna que um jogador de sua qualidade deixaria. No centro de tudo, Yuri Alberto parece lidar com a complexidade de suas escolhas entre a carreira profissional e o vínculo afetivo com o Corinthians. Em um momento que promete marcar sua trajetória, apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel.